Olá, saudação de paz. Estou passando aqui para compartilhar uma reflexão com os irmãos de algo que eu achei bastante pertinente, que foi dito ontem durante a nossa aula no seminário, através da vida do nosso mestre, nosso professor, o evangelista William Dias, que eu louvo a Deus pela sua vida, por estar nos ensinando de uma maneira bastante contundente, bastante objetiva, bastante profunda. Que Deus em Cristo lhe abençoe cada vez mais e ilumine os seus caminhos. Acerca do que foi falado ontem, eu fiquei refletindo bastante e eu achei bastante pertinente estar trazendo para os irmãos acerca disso. Ao longo do tempo foi se constituindo uma maneira muito equivocada, muito errônea entre o tratamento dos irmãos de um para com o outro, de acordo com denominações, de acordo com placa de igreja. E se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, quando certa feita João vai dizer ao Senhor Jesus que iria repreender um homem que estava falando a nome de Jesus, expulsando demônios em nome de Jesus, mas esse tal não era deles, não era do povo deles. E Jesus diz, acho que se não me engano é Marcos 9, versículo 40, e Jesus vai dizer que aqueles que não são contra nós, são por nós. Ou seja, nós militamos uma mesma causa, que é propagar o Evangelho, anunciar o Reino dos Céus, anunciar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Nós pleiteamos por uma mesma causa. E é inadmissível que haja essas guerras, esses confrontos, esses ataques, que muitas das vezes isso traz até escândalo para o Evangelho. Até porque o Evangelho não foi constituído para isso, para haver guerras e dissensões. Se formos olhar para a nossa história, para a origem da nossa igreja, das Assembleias de Deus, eu sou assembleiana, a origem do pentecostalismo, quem foi os pioneiros do pentecostalismo, né? Gunnar Ving, Daniel Berg. Se a gente for olhar para esses camaradas, eles saíram da Batista, eles saíram de uma igreja tradicional. Então, assim, nós temos que parar com esse conceito, com essa soberba que muitas das vezes alguns pentecostais têm de se achar mais santos ou mais espirituais do que os outros, até mesmo por conta dos dons ou do batismo com o Espírito Santo, até porque não são os dons que salvam ninguém. É um conceito equivocado, porque as pessoas olham muito a espiritualidade e julgam, avaliam a espiritualidade de alguém devido aos dons que essa pessoa exerce. Só que nós devemos olhar para o fruto, olhar para o caráter, porque o caráter que é transformado pelo Espírito de Deus na vida de um homem, de uma mulher, isso é evidência do poder de Deus causado pelo Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. E a maior evidência desse poder é a regeneração, é a transformação, é o caráter. E não adianta nada ter os dons, mas não ter caráter. Então, assim, eu quero pedir para que a gente venha refletir sobre isso, quanto a isso. Que haja menos preconceito, que haja menos apontamento, que haja mais amor. Porque enquanto os cristãos que militam por uma mesma causa ficarem nessa infantilidade de disputa, de guerra, de porfia, onde as pessoas deixam de usar os púlpitos para anunciar o Evangelho, para discorrer, descrever a verdadeira palavra, a verdadeira essência da palavra de Deus, deixam de expor as Santas Escrituras para poder ficar apontando, para poder ficar criticando outras denominações, para ficar alfinetando, para ficar nessa guerrinha de quem é mais santo, quem é melhor. Eu quero dizer que o Senhor Jesus, ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue dele. Ele não vai vir buscar igreja por placa, por denominação, não. Então que venhamos a tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes a gente peca muito no falar, no tratar. E além do mais, ainda que essa pessoa não venha proferir a mesma fé que eu, existe algo que vai além disso tudo, que se chama respeito, educação. Isso são princípios básicos de uma boa educação. É você saber tratar o outro bem, saber manter uma relação interpessoal com o teu próximo, ainda que
que esse mesmo talvez não tenha a mesma fé, a mesma religião que você. Isso não impede você de tratá-lo bem, de ser amigo de alguém só porque ele não professa a mesma fé que você. E muitas das vezes isso parte dos pentecostais, tá? De tratar indiferente uma pessoa por conta disso, e até mesmo esse preconceito, eu vou além, não existe só no meio pentecostal, como até mesmo outras denominações que talvez, vou falar agora de algo particular que eu já vivenciei, por não talvez preservar a doutrina dos usos e costumes, e acabam julgando quem mantém, da mesma forma que são duas vias de mão dupla. Da mesma forma, a pessoa que mantém os usos e costumes porque se acha bem assim, entende que é melhor assim, amém. Eu acho que as duas pessoas, as duas classes devem se respeitar entre si, independente de qualquer coisa. Porque não é porque uma pessoa está de calça jeans e eu não uso calça que eu não vou dar a paz do Senhor para ela, ou que eu vou ignorar que Deus é na vida daquela pessoa, que Deus usa aquela pessoa, que aquela pessoa é o meu irmão em Cristo. Porque ser irmão em Cristo vai além de vestimenta. Nós proferimos a mesma fé, nós servimos ao mesmo Deus. E isso que é importante. Mas eu já passei por isso. Eu já fui olhada de forma meio torta. Já tive olhares de repreensão, de crítica. Até mesmo fui não tão bem aceita em alguns lugares por conta de preservar os usos e costumes. Porque as próprias pessoas às vezes julgam que muitos que preservam os usos e costumes se acham mais santos que os outros. Bom, eu pelo menos não tenho essa visão. E nós precisamos amadurecer isso, amadurecer na fé. Não é porque eu optei por andar assim que eu tenho que achar que todo mundo tem que andar como eu, e quem não anda tá no inferno porque eu tô certa, porque eu sou santa. Não, eu não tenho essa visão. Respeito a cada um, mas isso foi um tratado de Deus comigo. Da mesma forma, eu gostaria de ter o respeito das pessoas, porque eu não julgo ninguém pela aparência, pelas vestes. Mas já fui julgada muitas das vezes por conta disso, de chegar num ambiente onde pessoas não mantinham o uso e costume, e as pessoas me olharem torto, achando que, tipo, eu cheguei, eu acho que eu sou melhor, que eu sou mais santa, e no entanto eu nunca tive esse pensamento. E embora eu, entretanto, concorde que talvez esse bloqueio que haja nas outras pessoas já são justamente porque muitos evangélicos pentecostais que mantêm a doutrina dos usos e costumes se acham sim melhores que os outros, são soberbos, são altivos, acham que são mais santos, que a espiritualidade está na roupa. Então, assim, a gente tem que, na verdade, parar com essa religiosidade, parar com essa hipocrisia, tá? De querer achar que um é melhor do que o outro, que um é mais santo, que um é mais espiritual do que o outro, porque Deus, Ele não avalia o nosso critério de espiritualidade, o critério de Deus, de avaliação de Deus pela nossa espiritualidade, vai além do que qualquer outra coisa. É a nossa intimidade com Ele, a nossa busca com Ele. Não digo que Deus quer só o coração, porque não é. Deus, Ele nos quer como um todo, mas principalmente o nosso caráter transformado e regenerado na presença do Senhor. Porque não adianta nada a gente mudar o exterior e não mudar o interior. A mudança, ela tem que ocorrer de dentro para fora. E o Evangelho, ele veio para isso. O Evangelho não é para causar briga, não é para causar dissensão, não é para causar apontamento nem julgamento. O Evangelho é para mostrar para o homem a sua dependência em Deus, mostrar para o homem a sua déficit, mostrar para o homem a sua natureza caída, mostrar para o homem a sua debilidade e fazer com que esse homem venha reconhecer que ele precisa de Deus, que ele precisa mudar, que ele precisa ser transformado. O Evangelho é amor, o Evangelho não é briga, não é dissensão, não é disputa. Que venhamos a ficar com essa palavra de reflexão, que venhamos a ter mais respeito pelas pessoas, respeito pelas denominações, respeito pelos nossos irmãos em Cristo. Ainda que essa pessoa talvez tenha uma visão diferenciada da sua, respeite, porque a educação, o respeito, o bom trato vai acima de qualquer coisa, tá? Existem princípios que são inegociáveis e um deles é o tratar bem, é amar o próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe a sua vida.